Olá amigos, que saudades, eu estava de cada um de vocês, e desde já quero agradecer pelas 100.000 visualizações, vocês são abençoados por meu Deus, obrigado por me ajudarem, que Deus os abençoe. Amigos, hoje falarei sobre o Cronossauro, espero que gostem, então vamos ao vídeo. O Cronossauro ou Cronosaurus queenslândicos, que habitou os mares da Austrália, na região onde hoje é Queensland, e Cronosaurus boyacensis, que habitou onde hoje é a Colômbia, cujo nome significa lagarto de Cronos, foi um grande pleossauro carnívoro que viveu nos oceanos durante o período Cretáceo. Chegava a medir cerca de 10 metros de comprimento e a pesar 8 toneladas. Assim como as tartarugas, ele ia à terra firme para desovar, se tornando presa fácil para enormes dinossauros terópodes. Os cronossauros não eram dinossauros, mas sim grandes répteis marinhos do grupo dos plesiosauros. Como os outros animais deste grupo, os cronossauros possuíam 4 potentes barbatanas, com as quais se atiravam sobre as presas como torpedos, agarrando-as com as mandíbulas repletas de afiados dentes. Eram os maiores predadores marinhos do seu tempo, pois os exemplares de maior porte atingiam 9 a 10 metros de comprimento, dos quais um quarto correspondia à cabeça. Os cronossauros viveram nos primórdios do período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos de acordo com a evolução. Os cronossauros faziam parte do grupo dos plesiosauros de pescoço curto, chamados pleossauros. Esta característica e o fato de possuírem uma grande cabeça dotada de poderosas mandíbulas os tornavam terríveis caçadores de presas grandes. Os dentes deste monstruoso carnívoro marinho eram muito afiados para poderem segurar bem as suas vítimas. A caixa torácica e o ventre eram reforçados por placas ósseas, mas quais se inseriam os potentes músculos das extremidades. Estas se transformavam em barbatanas compridas e flexíveis, com as quais o animal, mais do que remar, voava na água. Com toda certeza, podia utilizar cada barbatana de modo independente para realizar manobras rápidas. A caixa torácica do cronossauro alojava grandes pulmões, já que este animal não era um peixe, mas um réptil que precisava subir à superfície para respirar. Os paleontólogos acreditam que este animal era bem mais veloz que os plesiosauros de pescoço longo, pois seu corpo era mais hidrodinâmico. Sendo assim, ao invés de ficar de tocaia, esperando a presa distraída aparecer, ele surpreendia os animais desavisados com um ataque rápido e mortal, impulsionado por uma explosão de velocidade. Seus dentes tinham um formato diferente do normal para um pleossauro, pois os outros, como o Leopleurodon, têm dentes facetados, ou seja, com vários lados, faces, e com as bordas cortantes. Já os do cronossauro eram cônicos e lisos, fáceis de se reconhecer quando encontrados, mas devem ter sido eficientes para segurar animais, como peixes, e quebrar conchas de moluscos marinhos, como amonites. Além de animais pequenos, atacavam outros plesiosauros, como o Volungasaurus e o Tarangisaurus, que viviam no mesmo local que ele, tubarões e grandes tartarugas. Afinal, diversos restos de animais foram encontrados em cavidades estomacais dos fósseis deste enorme caçador. O cronossauro foi o mais temível predador marinho de sua época. Ao contrário dos plesiosauros de pescoço comprido, que devem ter habitado as águas costeiras, este carnívoro vivia em alto mar, apesar de ter de se aproximar das costas para pôr os ovos em terra firme, cavando um ninho na areia com a ajuda das barbatanas. Alimentava-se de todo tipo de presa, tais como peixes e répteis marinhos de várias espécies, entre os quais incluía os ictiossauros e mosasauros. Também faziam parte de sua dieta lulas e moluscos grandes, cujas conchas mastigava com uma fileira de dentes roliços e afiados que possuíam no fundo da boca. Da voracidade do terrível cronossauro são testemunhas alguns fósseis de ictiossauros e plesiosauros que conservam as marcas da mordedura deste insaciável predador marinho. Como nos demais pleossauros, os 2 pares de barbatanas do cronossauro eram igualmente robustas. É provável que as utilizasse alternadamente. Quando batia as da frente, adiantava as de trás e vice-versa. Poderia usar também cada barbatana de forma independente, que lhe permitia mudar de direção com facilidade. O crânio do cronossauro media quase 3 metros de comprimento.
Maciço e muito robusto, era bem adaptado para caçar grandes animais. As amplas órbitas oculares revelam que possuíam uma visão excelente. As mandíbulas, compridas e poderosas, exibiam dentes afiados, que se entrelaçavam fortemente ao prender a presa, permitindo a este monstro capturar animais de tamanho considerável. O esqueleto do cronossauro possuía características próprias de predadores, tais como a enorme cabeça, com poderosas mandíbulas de dentes e as robustas vértebras cervicais que lhe permitia suportar os movimentos de presa uma vez capturada. Os ossos do ombro e da bacia eram maciços, constituindo uma sólida sustentação para as longas e robustas barbatanas natatórias, formadas por dedos muito compridos. Na parte inferior do corpo, um conjunto de placas ósseas ventrais completava a estrutura das costelas, transformando o corpo numa caixa reforçada e rígida em que se inseriam dois pares de extremidades igualmente potentes. A cauda era curta e sem função específica. O nome Cronosaurus, lagarto de Cronos, faz referência ao titã da mitologia grega Cronos, um ser mitológico gigante que comia os próprios filhos. No Museu de Zoologia Comparativa de Harvard, foi montado uma réplica do esqueleto do cronossauro, mas na época foi inseridas muitas vértebras dorsais, aumentando o tamanho do plesiosauro em até 3 metros. Hoje acredita-se que raramente passava de 10 metros, tamanho baseado em parentes próximos do cronossauro. Cronosaurus boyacensis, fóssil de cronossauro, Cronosaurus boyacensis, AMP, 1992. Descoberto por casualidade na vereda de Monquirá em junho de 1977, está no Museu Comunitário El Fossil no município Vila de Leyva, província de Boyacá, Colômbia. É o exemplar mais bem preservado, com o esqueleto completo à exceção da pata traseira direita e repousa na posição original no lugar onde foi achado. O museu foi construído ao seu redor. Obrigado a você que assistiu até aqui. Fique com Deus, amigo, e até o nosso próximo encontro.